Olá, o meu nome é Philip Mayer e esta é uma história da filosofia narrada em filme, sendo este vídeo o quinto e último de uma série de vídeos dedicados a Pitágoras de Samos e à tradição pitagórica. No campo da música, as contribuições pitagóricas versam sobre a natureza dos sons, sobre as consonâncias harmônicas expressas em razões numéricas e também sobre a tese da harmonia dos corpos celestes, ou o que posteriormente ficou conhecido como doutrina da harmonia das esferas. Segue então a exposição. Segundo o pitagórico Arquitas de Tarento, todo som nasce do choque entre dois corpos. Assim, quanto mais rapidamente um corpo se choca em outro, mais forte e agudo é o som produzido pelo choque. Do contrário, quanto mais lentamente ocorre o choque, mais fraco e grave é o som emitido. Concernente à percepção auditiva dos sons, o pitagórico sustenta que quanto maior a nossa distância do choque entre dois corpos, mais fraco e grave ouvimos o som. E por último, especula que quando um som é muito forte, ocorre de não podermos ouvi-lo, tal qual quando pretendemos derramar muito líquido de uma só vez num recipiente de boca estreita, acabamos por nada derramar nele. Na tentativa de corroborar essa teoria acústica, Arquitas nos oferece então 6 exemplos. Quando movemos lentamente uma vara no ar, ao se chocar, ela produz um som fraco e grave. Do contrário, um som forte e agudo. Quando falamos ou cantamos com uma respiração forte, produzimos um som forte e agudo. Do contrário, um som fraco e grave. Se um homem emite ao longe um som forte, então podemos ouvi-lo, mas fraco acabamos não ouvindo nem de perto. Analogamente, quando um projétil é lançado com força, o ar cede mais e ele vai mais longe. Do contrário, o ar cede menos e então ele vai mais perto. Quando tocamos uma flauta, o ar que rapidamente atinge os orifícios do instrumento mais próximos da boca emite um som forte e agudo. Já quando atinge mais lentamente os orifícios mais longe da boca, emite um som fraco e grave. Finalmente, quando rombos, instrumentos típicos das cerimônias de mistérios, são movidos lentamente, produzem um som grave. Rapidamente, um som agudo. Bom, é atribuído a Pitágoras, assim como também a alguns de seus discípulos, como Hipaso de Metaponto, experimentos acústicos envolvendo diferentes materiais e dispositivos. Algumas lendas sobre esses experimentos se tornaram célebres, como as que versam sobre sons harmônicos produzidos por martelos de diferentes pesos, assim como também por diferentes tensões e comprimentos de cordas dedilhadas. E por conseguinte, também a possibilidade de se reduzir sons de diferentes alturas a razões numéricas precisas. Sobretudo, a narrativa de uma suposta experiência de Pitágoras ao monocórdio se tornou a mais conhecida. Sendo um instrumento de uso pedagógico inventado pelo próprio filósofo, o monocórdio consistia numa caixa acústica de madeira com uma única corda esticada e suspensa sobre ela, onde as extremidades da corda eram então presas a 2 cavaletes fixos. Entre os cavaletes fixos havia um terceiro, móvel, que então permitia mudar a tensão da corda, fazendo com que ela produzisse sons de diferentes alturas ao ser dedilhada. Assim, Pitágoras teria descoberto no monocórdio 3 consonâncias harmônicas correspondentes à oitava, à quinta e à quarta da escala musical diatônica, e depois teria ainda reduzido esses intervalos a razões numéricas conforme as proporções da corda seccionada pelo cavalete móvel. Desse modo, no monocórdio, a oitava equivale ao som da corda inteira do instrumento, com o cavalete móvel posicionado em uma das extremidades da corda, e o som da corda seccionada ao meio, com o cavalete móvel na metade da corda, segundo a razão numérica 2:1. A quinta, por sua vez, equivale ao som da corda inteira, com ela seccionada em 2/3, segundo a razão 3:2. E por último, a quarta equivale ao som da corda inteira, com ela seccionada em 3/4, segundo a razão numérica 4/3.
Note-se que as razões numéricas 2 para 1, 3 para 2 e 4 para 3 contêm os 4 números que somam a tétractis, e é provável que esse paralelo tivesse forte simbolismo. Por fim, a partir dessas 3 consonâncias, tornou-se possível deduzir o restante dos tons e semitons da escala musical. Ainda no campo da música, assim como os corpos terrestres são capazes de produzir sons, como nos havia dito Arquitas, segundo os pitagóricos, por decorrência, também os astros no céu possuem uma afinação e produzem sons harmônicos correspondentes ao imenso tamanho e velocidade de movimento desses corpos. Sons estes que, segundo a tradição, somos incapazes de ouvir, dado que estaríamos habituados a eles desde o nosso nascimento. Portanto, haveria uma música cósmica ou universal presente em todo lugar e a todo momento. Tal é a famosa doutrina que se popularizou sob o nome de harmonia das esferas, ou também música das esferas. Trata-se esta de uma antiga tese pitagórica, posteriormente retomada e desenvolvida no Renascimento, principalmente pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, em sua obra Harmonices Mundi, ou A Harmonia do Mundo. Já seguindo esse fio, no campo da astronomia, influenciados pela especulação jônica, os pitagóricos também conceberam um rico e peculiar sistema astronômico a fim de explicar o universo, ainda que em boa parte permeado por associações religiosas, como será visto. É principalmente a Filolau de Crotona que se deve sua elaboração. Pois bem, segundo os pitagóricos, o universo é esférico. Outros ainda sustentaram que ele tem a forma de um dodecaedro, como Hipasos de Metaponto. E também é composto pelos elementos terra, fogo, ar e água. Os astros, no interior desse sistema, se movem pelo ar agitado e infinito que compõe o vazio cósmico. E assim, também se disse que o cosmos respira, numa ideia que faz ressonância à doutrina de Anaxímenes. Envolvendo a esfera cósmica como um invólucro ou casco, existe um fogo periférico, onde a fé pitagórica localizava o Olimpo, lugar de comunhão dos deuses e também para onde as almas purificadas regressam após sucessivas reencarnações, segundo manda a tradição órfica cultuada no pitagorismo. Já no núcleo da esfera cósmica, ou seja, o centro do universo, arde outro fogo reinante e excelente, associado ao Uno pelos matemáticos pitagóricos, e chamado também de lareira. A lareira, portanto, é o centro do universo. A partir da lareira são originados e é também para onde perecem todos os astros do cosmos por condensação e rarefação. Ou seja, é a partir da lareira que o cosmos respira no contínuo movimento de se expandir e retrair, sempre a partir de seu centro. Importante ressaltar que a lareira, ou o fogo central, não pode ser confundido com o Sol. Esse último é apenas um astro, tal qual a Terra, que orbita a lareira central. E interessante que ao negar o geocentrismo, se pode dizer também que esse sistema é precursor do moderno sistema copernicano, ainda que o Sol não fosse o centro do universo. Bom, no que diz respeito aos astros que compõem o cosmos, segundo os pitagóricos, todos eles são esféricos e se contam no número de 10. Ou seja, aqui também existe uma clara alusão a Tétratis, o número perfeito. Todos os astros orbitam a lareira central em círculos oblíquos, realizando movimentos compostos de translação e rotação. Desse modo, o nosso planeta Terra, já considerado esférico desde os pitagóricos, portanto, possui somente um hemisfério habitado e então sempre voltado para a exterioridade do cosmos, nunca para a lareira, que então permanece oculta à observação. A lareira permanece no lado oposto do nosso planeta, visível no céu somente a partir do nosso hemisfério desabitado. Em ordem do centro cósmico para a exterioridade, a Terra ocupa a segunda órbita, a Lua a terceira e o Sol a quarta. O restante das órbitas são ocupadas por outros planetas e estrelas fixas já na borda do cosmos. Ainda uma palavra sobre o Sol e a Lua. A luz do Sol é somente reflexo da luz da lareira central.
ou seja, o Sol não possui luz própria. O Sol também filtra tanto a luz quanto o calor da lareira em direção ao nosso hemisfério habitado. Já a Lua, segundo os pitagóricos, também é habitada e é iluminada pelo Sol. Ideia essa já amplamente especulada por vários autores antigos. Por fim, ocupando a primeira órbita, portanto a mais próxima da lareira, existe um planeta o qual os pitagóricos chamavam de antiterra, em grego antikton, por também permanecer no lado oposto do nosso planeta Terra e, portanto, invisível à nossa observação. A antiterra, tal qual a Terra e a Lua, também é habitada e a sua sombra de fronte à lareira, por vezes compete com a da própria Terra como causa para os eclipses lunares. Bom, antes de encerrar essa série pitagórica, alguns fragmentos também versando sobre biologia e medicina chegaram até nós, em geral atribuídos principalmente a Alcmeão e Filolau, ambos de Crotona. Segue então esse adendo. Filolau de Crotona nos oferece uma descrição de princípios dos seres vivos, sendo o calor o mais fundamental de todos. Dizia-se que o Sol e a Lua são deuses pelo fato de haver neles o calor que sustenta a vida na Terra. E assim também se defendeu uma afinidade entre homens e deuses pelo princípio do calor. A hipótese é que a fonte última desse princípio seja logicamente o fogo central, a lareira do sistema cósmico. Bom, segundo Filolau, alguns órgãos dos seres vivos são responsáveis por diferentes princípios. Assim, o cérebro é responsável pela inteligência, um princípio exclusivo dos seres humanos. O coração, pela sensação e alojamento da alma, princípios dos seres vivos em geral. O umbigo, pela raiz do crescimento embrionário, um princípio das plantas. Os genitais, pela fecundação e criação, princípios de todos os seres gerados através do sêmen. E por último, esse mesmo, o sêmen, guarda finalmente o princípio do calor. Bom, mas é talvez Alcmeão de Crotona que tenha sido o pioneiro em associar o cérebro humano ao pensamento e também ao funcionamento adequado do restante do corpo. Considerando que Alcmeão é um pouco mais antigo que Filolau. Pois bem, segundo esse pitagórico, enquanto os animais são capazes somente da percepção, o homem se distingue deles por dispor de um cérebro que o torna apto a compreender o que percebe, ou seja, o princípio da inteligência do qual nos havia falado Filolau. Além disso, o cérebro também é responsável pelo bom funcionamento dos sentidos e também funções vitais do organismo. A propósito disso, Alcmeão também nos oferece uma descrição de como alguns sentidos funcionam. Dizia ele que a audição se dá mediante a ressonância que o ar produz num espaço vazio existente no interior do ouvido. Já o olfato, pela inspiração que leva o ar até o cérebro. O paladar ocorre mediante o calor e plasticidade da língua, que ao dissolverem os alimentos, nos transmitem os sabores. E finalmente, a visão ocorre através de um líquido que envolve os olhos e que ao refletir algo no exterior, nos transmite sua imagem. Por fim, também algumas especulações sobre a origem das enfermidades. Filolau sustenta que é na bile, no sangue e na fleuma que se dão as origens das doenças. Já Alcmeão, por sua vez, usa da sua doutrina das oposições para nos explicar a origem das enfermidades. Segundo ele, a saúde se dá mediante um equilíbrio de forças opostas convivendo em harmonia num mesmo organismo. Pares como frio, quente, seco, úmido, acre, doce e etc. Os pares de opostos dos quais Alcmeão nos falava. Portanto, é somente quando existe um desequilíbrio de forças contrárias, onde uma sobrepuja a outra, que então advém a doença. Concorde essa tese, Filolau sugere que quando um animal nasce, ele nasce quente. E então, a partir desse momento, ele passa a inalar o ar frio do exterior, a fim de resfriar o seu corpo quente, equilibrar o seu par de opostos quente e frio e permitir finalmente sua sobrevivência. E aqui
encerro finalmente essa série pitagórica, agradeço a audiência e no próximo vídeo, então, estarei abordando o filósofo Xenófanes de Colophon. Obrigado.